Olá, boa noite. São 19 horas do dia 10 de março de 2022. Estamos começando aí a nossa aula de legislação 2 do curso de Tecnologia da Construção de Edifícios. Tá? Então, eu estou preocupado porque apenas um aluno está participando, eu não sei quantos alunos estão matriculados na disciplina, e já tem material lá na plataforma Aba, e também tem um grupo no WhatsApp que foi criado especificamente para a disciplina, para a gente conseguir se comunicar de forma mais rápida, online, durante o dia e a semana. Ok? Espero que todos estejam bem. Bom, hoje nós vamos começar, a Francilene está entrando, eu vou esperar que ela se conecte. Bom, seja bem-vinda, Francilene. Você está em casa? Boa noite, professor. Boa noite. Você está em casa ou você está no Instituto Federal? Eu estou chegando no IES, estou no caminho. Então tá bom, fique tranquila, tá? Essa é a vantagem do online, né? Isso é bom, tá? Então, hoje nós vamos começar a falar sobre o Estatuto das Cidades, tá? Então, eu vou compartilhar alguns Professor, slides. deixa eu falar para o senhor. Hum. Interromper o senhor um pouquinho. Eu não consegui, eu estou sem acesso ao AVA, estou com problema. Eu não consegui acessar nada, nem as matérias do senhor, nem dos professores. Eles estão vendo lá, tá? Tudo bem. Fique tranquilo que nós temos prazo de sobra. Qualquer coisa, me avisa depois, tá Mas bom? eu estou avisando porque eu nem olhei o material, tá? Só sei que o senhor mandou no grupo. Tranquilo, tá bom? Então, vamos lá. Então, vou compartilhar o slide sobre o Estatuto da Cidade. Deixa eu sair deste cara aqui. Não, fiz errado. Vamos lá, por. Este cara. Isso. Pronto. Então, está aqui a nossa disciplina de... não. Por que ele está pausado? Share. Tá, peraí, deixa eu... Alt. Não sei por que ele está dando... não, agora beleza. Agora está aparecendo para você aí. Ok. Então, vamos lá. Nossa disciplina de legislação 2, no curso de Tecnologia de Construção de Edifício. Instituto Federal de Mato Grosso, Campus Cuiabá. Nessa unidade, nós vamos... como está no PPC do curso, ele fala em código de obras. Na verdade, quando eu falo em código, o códice é um amontoado de leis que vão regulamentar o exercício da profissão de construção de edifícios no país. Tá? Então, a primeira legislação que nós temos que ter em mente e conhecer é o Estatuto das Cidades. Tá? Então, se você procurar ali na internet, é fácil de você encontrar o Estatuto da Cidade. Posso até mostrar para vocês como se faz isso. Quer ver? Não é aqui que eu quero ir. Vou parar aqui um pouquinho essa exibição, porque eu tenho que abrir lá o navegador para mostrar. Ok, então eu vou voltar lá e vou compartilhar essa tela com vocês, que é o do navegador. Então, está aqui. Então, você entra no navegador, você escreve aqui, ó, Estatuto das Cidades, tá? Vai aparecer várias opções aqui, ok?
Então, o primeiro site que vai aparecer é lá o do Palácio do Planalto, do governo federal, porque é uma lei federal. Tá? Existem dois grandes depositários da legislação federal. O primeiro fica no Palácio do Planalto, o segundo fica no Senado Federal. Aí depois tem outras pessoas que vão ter, mas esses dois são os canais oficiais. Tá? Você pode ir ou no Palácio do Planalto ou na Biblioteca do Senado, que você vai ter acesso ao Estatuto da Cidade. Isso aqui está em PDF, você pode baixar, e a vantagem é que ele vai estar sempre atualizado. Se tiver alguma modificação que ocorreu hoje, vai estar aí atualizado. Tá? No caso, isso aqui, como é uma versão em PDF, não é HTML, ele vai estar atualizado até 2008. Tá? Bom, os dispositivos constitucionais, tá? E aqui, ó, é o Estatuto da Cidade, tá? Então, é a lei número 10.257, de 10 de julho de 2001. Então, para a gente não ficar falando lei número 10.257, de 10 de julho de 2001, toda vez que eu for me referenciar a ela, a gente chama isso de Estatuto das Cidades. Ok? Tranquilo? Para a gente entender um pouquinho melhor a questão do Estatuto da Cidade, deixa eu voltar aqui na apresentação do slide, aqui voltei. A nossa Constituição Federal é a nossa lei de maior hierarquia dentro do nosso sistema jurídico, dentro do nosso sistema legal. Tá? Todas as leis do país têm que estar em sintonia, em harmonia com ela. Tá? A Constituição Federal, por ela ser a lei mais importante, é a lei que, na verdade, constrói ou traz para a sociedade qual é a estrutura jurídica, política e administrativa do Estado brasileiro. Tá? Então, quando eu falo Estado, eu estou falando desse ente, dessa personalidade jurídica de direito público interno, que é a União Federal. Tá? Eu tenho a nação brasileira, que ela é composta pelo território, pelo povo, pelos nossos costumes. Né? E aí a nação brasileira, na hora que ela se organiza e define como que ela vai se autogovernar, ela vai criar uma lei básica, uma lei fundamental, uma lei que é o alicerce, né? Fazendo um comparativo com um edifício, né? É o alicerce, é a fundação, né? Do Estado brasileiro. Então, como que o Estado brasileiro, que a gente chama ele tem duas personalidades jurídicas, tá? Ele tem uma interna, que a gente chama de União Federal, e uma externa, que a gente chama de República Federativa do Brasil. A interna, como que essa estrutura jurídica, administrativa, política se relaciona internamente com o seu povo e quem aqui reside, e a República Federativa do Brasil, como que ele se relaciona com os outros estados, né? E com os organismos multilaterais, ou seja, como que a República Federativa do Brasil se relaciona com os Estados Unidos, com a Inglaterra, com a Venezuela, né? Ou com os organismos multilaterais, com a Organização Mundial do Comércio, com a Organização das Nações Unidas, né? Com o Fundo Monetário Internacional, são organismos multilaterais, ok? Então, na verdade, dentro da nossa estrutura do Estado brasileiro, nós temos duas personalidades jurídicas de direito público, como se fossem duas empresas, tá? Quando eu falo personalidade jurídica, normalmente a gente fala PJ, né? Pessoa jurídica. Então, eu tenho duas pessoas jurídicas, né? Mas de direito público. Uma é chamada de pessoa jurídica de direito público interno, que a gente costuma chamar de União Federal. Tá? Quem é que chefia a União Federal? O chefe de governo. E na nossa Constituição diz quem é o chefe de governo. É o presidente da República.
Então, tudo que acontece internamente, a estrutura dos ministérios, as políticas internas, como que o executivo vai se relacionar com os outros dois poderes, que é o legislativo e o judiciário, tudo está ali, está organizado e compete ao chefe de Estado. Né? Como que ele, toda a estrutura administrativa é diretamente ligada a ele, então quem vai ser o presidente do Banco Central, ele indica, hoje tem um mandato de 4 anos, quem é que vai ser o chefe, o delegado-chefe da Polícia Federal, quem vai ser o advogado-geral da União, enfim, seus ministros, sua equipe, isso tudo é uma prerrogativa dele. Tá? E esse cargo se chama chefe de governo. Tá? Bom, e aí, nas relações externas, tá? Que o Brasil possui com outros estados, né? E com os organismos multilaterais, isso aí compete ao chefe de chefe de Estado, tá? Que coincidentemente também é do presidente da República. A nossa Constituição poderia mudar isso, poderia dizer assim, ó, nas relações externas com outros estados e organismos multilaterais, o chefe de Estado será o presidente da República. Né? E, internamente, o chefe de governo seria o presidente da Câmara Federal. Poderia. Cada Constituição cria as suas soluções de acordo com a vontade da nação. Tá? Então, por isso que sempre as coisas acontecem ouvindo o povo, o elemento povo, tá? O nacional e o cidadão. Tá? Então, só para dar uma explicada por que o Estatuto das Cidades ele tem uma base constitucional. Tá? E a nossa Constituição, além de ela fazer toda essa organização da estrutura jurídica da União Federal e do Estado brasileiro e do governo brasileiro, ela também é uma Constituição que a gente chama de dirigente, ela propõe metas a serem atingidas. Tá? Então, ela é considerada uma Constituição que, além dela fazer o que é o dever de uma Constituição fazer, ou seja, organizar a estrutura jurídica, administrativa e política do Estado, ela também traz metas a serem cumpridas. Então, tem uma meta lá que é assim, erradicar a pobreza, erradicar o analfabetismo. Então, ela vai botando metas que a gente tem que perseguir. Tá? Tranquilo? E ela tem uma meta para o desenvolvimento urbano do país. Tá? Então, está lá no artigo 182 da Constituição. Ele diz assim, a política de desenvolvimento urbano executado pelo poder público municipal, ou seja, os municípios, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, daí a Constituição está dizendo, vai ter que vir uma lei aí, tá? Tem por objetivo, qual é o objetivo dessa política de desenvolvimento urbano? Ordenar o plano de desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Tá? E aí, essa política de desenvolvimento, ele vai ter, por exemplo, um instrumento chamado plano diretor. Está lá no parágrafo 1º. O plano diretor, que vai ser aprovado pela Câmara Municipal, porque é ela que gera as leis de competência municipal, né? Obrigatório para as cidades com mais de 20 mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e da expansão urbana. Tá? Por que a nossa Constituição, lá em 1988, já estava preocupado com a expansão urbana e o desenvolvimento das cidades, para que não fosse desordenado. Para que você não tenha, por exemplo, uma serralheria do lado de um hospital, ou um curtume do lado de uma escola. Então, são atividades que não se complementam, não podem estar coexistindo no mesmo local, na mesma proximidade. Tá? E aí vai vir várias outras discussões. Tá? Uma outra coisa que é importante, que eu quero chamar a atenção de vocês, é a expressão política. Tá? Aqui, ó. Isso aqui, deixa eu mudar aqui para...
política. Ó, política de desenvolvimento urbano. Essa expressão aqui, política, ela foi desvirtuada. Me parece que foi desvirtuada de forma proposital. Tá? Durante muitos anos, essa expressão política foi associado a políticos que se comportavam muito mal. Parece-me que a intenção de desgastar essa expressão política fosse para afastar os cidadãos do debate político. Tá? A expressão política, se eu for dar uma olhada lá na internet, ele vai dizer que vem de polis, de cidades. Tá? Então, eu vou lá, quer ver? Ó, vamos lá na internet, vamos dar uma olhada aqui. O que é política? Vamos lá no Firefox de novo. Tá? Política, significado. Arte ou ciência de governar. Não sei se está dando para ver aí. Tá? Deixa eu ver como é que eu faço para aumentar aqui. Dá um zoom nesse aqui. Não estou sabendo dar o zoom. Vou ver se está aqui. Zoom. Aqui, zoom. Está aqui, ó. Beleza. Pronto. Então, política, a arte ou a ciência de governar. A arte ou a ciência da organização, direção, administração das nações ou estados, ciência política, tá? Aí tem mais. Orientação ou método político. Arte de guiar ou influenciar o modo de governo pela organização de um partido, influência da opinião pública, aliciação de eleitores, etc. Prática e opção de conduzir negócios políticos. Cerimônia, cortesia e urbanidade. Tá? Então, você veja que o conceito de política, aqui tem uma parte que é muito interessante, que eu vou dar uma destacada aqui para você. Aqui, ó. Influência da opinião pública. Então, política, ela traz a ideia, deixa eu até trocar de cor aqui, ela traz a ideia de que é a ciência de se debater os problemas da sociedade, que pode ser uma cidade, pode ser um bairro, por exemplo, pode ser uma cidade, pode ser um estado, pode ser uma zona rural, pode ser a nação como um todo, tá? Então, política é isso aí, é a arte de debater os problemas da sociedade com o objetivo de encontrar as melhores soluções. Isso é política, tá? Então, por exemplo, quando vocês estão lá no CREA, então resolvem montar uma campanha para evitar o exercício ilegal da profissão, e pessoas que não estejam capacitadas estejam no mercado fazendo um monte de coisas no achômetro, causando problemas na cidade e fazendo uma concorrência desleal com vocês que se prepararam. Isso é política. Tá? Então, política é isso. É a ciência de se debater os problemas da sociedade, aí eu coloquei bairros, cidades, ou qualquer coisa, com o objetivo de encontrar as melhores soluções. Tá? Então, quando a nossa Constituição, ela fala lá em
apresentar as políticas de desenvolvimento urbano vá nas câmaras municipais, junto com os seus munícipes, e discuta os problemas da cidade e quais são as soluções que você vai ter. E isso aí nós vamos chamar de plano diretor. Tá? Tranquilo? Vamos voltar para lá. Então, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressadas no plano diretor. Por que ele tem essa? Isso aí esse texto aqui, esse artigo, ele também ele não é muito pacífico, ele é controvertido, tá? Ele é controvertido, não é algo que é aceito plenamente. Então, eu vou dar uma destacada aqui e vou dizer por que ele é controvertido, tá? Porque ele usa aqui, ó, funções sociais da cidade, bem-estar de seus habitantes, função social da propriedade urbana, tá? Isso aqui são expressões socialistas. Tá? A nossa Constituição ela é uma mescla, tá? De socialismo, tá? Essas são expressões socialistas. A nossa Constituição ela tem essa característica, né? Ela tem parte socialista e parte capitalista. E isso gera um debate, um conflito de interesse o tempo todo, tá? No caso, eu vou colocar aqui, eu vou dar uma selecionada aqui e vou... Pronto. Vou melhorar aqui, ó. Partes socialistas e partes capitalistas. Bom, que são dois sistemas políticos que são antagônicos, tá? Sistemas políticos antagônicos. Ou seja, eles vivem em debate, tá? Capitalismo com socialismo. Nós temos que entender tudo isso, porque isso influencia a nossa vida o tempo todo. No caso dessas caixinhas que eu destaquei, são expressões socialistas, tá? Então, por exemplo, propriedade urbana, ela é algo eminentemente capitalista. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Tá? Deixa eu botar aqui. Que coisa. Deixa eu escrever agora aqui. Tá? Então, propriedade urbana ou direito à propriedade privada, particular, é um conceito capitalista ou conservador que seja. Já a função social é um conceito socialista. Tá?
Então, isso aí traz muito problema dentro da nossa sociedade. Por quê? Porque o socialista ele pode chegar num dado momento e falar assim, não, essa propriedade urbana não cumpre a sua função social, então nós vamos invadir, vamos colocar famílias que não têm onde morar dentro dessa propriedade e ela vai passar a cumprir a sua função social. Quem é o proprietário da propriedade urbana vai falar, não, essa propriedade é minha e você não vai entrar. Então, isso aí é um debate que nós estamos vendo que já aconteceu mais forte, deu uma arrefecida e pode voltar a vir a acontecer. De toda forma, esse artigo 182, ele pede uma lei, tá? Para que organize isso. Aqui, ó, vou colocar aqui, ó, em lei, tá? Diretrizes gerais fixadas em lei, que vai ser o Estatuto da Cidade. Então, você vê que quando a gente vai ler um artigo na Constituição, a gente chama essa técnica de hermenêutica. Cada palavra ela tem um sentido jurídico, ela tem um sentido filosófico, né, dentro da história jurídica, da história das nações, para que você possa interpretar de uma forma mais adequada, sair do senso comum. Tem gente que lê artigo aí, e tem um artigo 5º lá que diz assim, todos são iguais perante a lei. Aí ele acha que é igual em tudo, e não é. Essa igualdade, ela é muito relativa. Tá? Ela é muito relativa, porque existem as diferenças de tudo. Tá? Então, essa igualdade é assim, ó, respeite as desigualdades dos desiguais e naquilo que são iguais, trate igual. Então, trate todas as mulheres do mesmo jeito, trate todos os homens do mesmo jeito. Mas não tem como tratar homem e mulher do mesmo jeito, porque são diferentes. Então, tem situações particulares das mulheres que precisam ter um tratamento diferenciado, tem situações particulares dos homens que também tem que ter um tratamento diferenciado. A mesma coisa acontece com os idosos, com as crianças. Então, você respeita as desigualdades daquilo que é desigual, mas dentro daquilo que é igual, né, naqueles nichos, aí sim você trata todo mundo igual perante a lei. Beleza? Então, esse é o artigo 182, que é a base constitucional do Estatuto da Cidade. Tá? Então, fizemos aí uma interpretação bem extensiva do Estatuto da Cidade. Eu tenho que apagar tudo isso que eu escrevi aqui, porque senão... Vamos ver aqui uma coisa. Porque senão fica essas coisas aqui. Ó. Vou parar aqui e voltar. Tá. Não, não é isso, não. Tem hora que eu dou umas perdidinhas aqui, meio violento. Então, vamos voltar aqui. Pronto. Segundo slide. Tá? Esse aqui é um instrumento, tá? Chamado uso capião urbano. Tá? Uso capião urbano. Eu vou destacar aqui esse caboclo aqui. Aqui. A expressão aqui é possuidor, área urbana, até 250 metros quadrados,
por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel. Tá? O que é isso? Nessa época em que a Constituição foi promulgada, existia um problema grave no país, causado pelas invasões urbanas, tá? Tranquilo? Então, por exemplo, muitos bairros de Cuiabá nasceram de invasões. Então, tinha lá uma grande área ali, as pessoas invadiam, faziam o parcelamento do solo, dividiam as ruas, as quadras, edificavam aquelas moradias e moravam ali. Tá? Depois, com o tempo, vinha a administração municipal e trazia água, trazia esgoto, trazia iluminação pública. Ia urbanizando aquela invasão. Tá? Mas as pessoas não tinham o domínio. E agora aqui eu tenho que ver dois conceitos que tem aqui: posse e domínio. Você veja que ele fala aqui possuidor e adquirirá o domínio. O que é posse? Tá? Posse é quando você está usufruindo algum bem. Tá? Então, e esse bem pode ser móvel ou imóvel, ou semovente. Ok? Tranquilo? Neste caso específico, era bem imóvel. Tá? Então, você está usando aquilo ali, você é um posseiro, você tem o usufruto, você usufrui, você mora, você está ali. Mas aquilo não é seu. Em que momento que aquilo passa a ser seu no mundo jurídico? Quando você adquire o domínio. Tá? Ou seja, quando você adquire a escritura pública. Registrada em cartório. Tá? Aí você adquire o domínio. Enquanto você é possuidor, você não tem nada. Tá? Então, eu tinha uma realidade no Brasil, em muitas cidades, que muitos bairros nasceram por invasões, cheios de poceiro, e precisava resolver isso. Né? Os proprietários mesmo já tinham até desistido de conseguir tirar aquelas centenas, dezenas, centenas, milhares de famílias daquela área. Tá? Então, a Constituição vai criar esse instrumento chamado de uso capião urbano. Também uso capião constitucional. Tá? E ele vai colocar alguns requisitos. Primeiro, a área tem que ser urbana, não pode ser da zona rural. Segundo, que a área não pode ter mais que 250 metros quadrados. Terceiro, você tem que estar na posse por no mínimo 5 anos, de forma ininterrupta e sem ninguém tentando te tirar de lá. Uma reintegração de posse, um interdito proibitório, alguma coisa assim. E essa área você utiliza ou para sua moradia ou para a moradia de sua família. Tá? E você não pode ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Ok? Então, esses são os requisitos. Tranquilo? Beleza? E aí aqui ele vai dar mais algumas coisas e uma outra situação que chama muita atenção, e vocês têm que prestar atenção aqui, ó, que não existe uso capião em cima de área ou imóveis públicos. Então, não tem como você, por exemplo,
colocar lá uma casinha numa praça e ali junto com a casinha um cachorro quente e ficando, e ficando, e ficando, e aí passou 5 anos, você fala, agora eu vou entrar com o uso capião, tá? Você não vai conseguir isso. Por quê? Porque o parágrafo 3º do artigo 183 da Constituição veda, tá? Professor, e o que acontece se a pessoa construiu numa área de prefeitura, construiu a residência dela lá e ela pegou um pedaço lá da área que era da prefeitura? A prefeitura vai lá, desmancha e ela fica com prejuízo. Ela não tem direito a nada. Tá? E eu já vi isso acontecer várias vezes. Como que é, professor? A prefeitura vai lá com as máquinas dela, com o trator, passa por cima, derruba tudo. A pessoa já construiu casa, a prefeitura nunca foi reclamar, aí agora foi registrar o imóvel, a prefeitura puxou via satélite e viu que um pedaço do terreno é da prefeitura. E aí? Aí esse pedaço do terreno tem que demolir e a prefeitura tem que tomar posse. Tá? Ah, é que a pessoa não ganha, então, mesmo tendo... Não ganha. Não ganha, porque, na verdade, o interesse dele é menor que o interesse da população, né? Isso é direito público. Deixa eu te dizer uma outra coisa. Existe uma forma, sim, dele comprar da prefeitura esse pedaço que está lá, desde que não seja um próprio municipal, ou seja, um imóvel que é necessário para a administração municipal. Tá? Então, por exemplo, é um pedaço de uma rua, mas essa rua não liga nada a lugar nenhum, era o final de rua, vamos imaginar assim. Tá? Eu vou jogar aqui, eu vou dar um exemplo aqui para você. Eu vou jogar fazer um desenho aqui para você, tá? Vamos lá. Apagar essas coisas aqui. Vamos imaginar que você tem a seguinte situação, tá? Você tem uma quadra aqui, você tem uma outra quadra aqui, tá? E aqui, ó, você tem, isso aqui não vai em lugar nenhum, ó, tá vendo? Isso aqui não vai em lugar nenhum, não se comunica. Essa rua aqui não vai, tá? Você comprou esse imóvel, imóvel 1, deixa eu botar aqui uma luzinha, você é dono desse imóvel 1, vou escrever aqui 1. E é dono do imóvel 2, tá? E você quer fazer o que a gente chama de remembramento, transformar isso tudo numa coisa só. Só que entre os dois tem essa rua, tá? Existe a possibilidade que, nesse caso, como essa rua não vai mais para lugar nenhum, aqui é um outro terreno, sei lá o que é, tá? Existe a possibilidade de você, primeiro, comprar esse trecho aqui todinho, mediante licitação, tá? E aí sim, você vai ter 3 imóveis particulares, você pode transformar isso tudo num só. Pode ser a solução desse terreno aí. Muito provavelmente, essa área vai estar aqui dentro do terreno, vamos supor. E ele já é cercado. Então, isso aí ele pode pedir a desafetação. Aí, quais são os passos? Passo 1. Requerer a desafetação da área. Tá? Quando isso acontecer, isso é mediante lei, tá? O prefeito tem que estar disposto e aí ele manda um projeto de lei na Câmara com o memorial descritivo, ou seja, com o mapinha da área que ele quer desafetar,
E aí, isso aí é feito, tá? Passo 2, que pode ser feito junto com a avaliação pelo valor de mercado da área desafetada. Passo 3, lei autorizando a venda por licitação. A Câmara tem que autorizar. Passo 4, adquirir a área desafetada na licitação. Normalmente não vai ninguém, só o interessado. Passo 5, registrar a aquisição, que é uma escritura, na verdade, no RGI, no Registro Geral de Imóveis. Passo 6, que é o caso aí, desse exemplo que eu dei, realizar o remembramento das 3 áreas. Porque agora a desafetada é a área 3. Tá? Áreas. Ok? Então, existe essa possibilidade lá, no seu caso. Tem muita coisa que o pessoal tem que cumprir, hein? Tem, mas não é... Pode existir, né? Olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Existe um erro brasileiro, tá? Que é o pensamento socialista. O que é o pensamento socialista? Isso é um erro. Pensamento socialista. Qual que é o pensamento? Eu sou portador de muitos direitos que o Estado... E aí, quando eu falo Estado, é tudo. Todos os órgãos federais, estaduais, devem respeitar, vírgula, mas eu não tenho obrigações com o Estado. Esse é o pensamento socialista de muita gente aí. Então, tem muita gente que fala assim, eu tenho direito a isso, eu tenho direito. Só que não tem direito. Tá? Beleza? Então, esse pensamento é equivocado. Eu tenho muitos direitos, o Estado tem que reconhecer e respeitar todos os meus direitos, mas eu não tenho obrigação com o Estado. Então, eu posso fazer o que eu quiser e o Estado tem que dizer amém para mim. Não é assim que funciona. Tá? Esse pensamento é equivocado. A sua geração, ela foi ensinada a pensar assim. E não funciona. Tá? Eu vou dar um exemplo, sem citar nomes. Teve um período que eu fui procurador de assuntos fundiários do município de Cuiabá. Eu cuidava disso daí. E o irmão de um colega meu, de um professor, tinha uma lanchonete. Ele começou com um trailer, depois ele edificou, fez uma lanchonete na praça. E aquilo bombava, né? Dessa lanchonete que ele vendia na praça, ele fez um restaurante logo depois, assim, do lado, já dentro da quadra. Né? Era um restaurante, uma choperia, aquilo lotava. Mas a praça ele não podia fazer. Né? E ele obtinha no governo que antecedeu ao governo que eu fui procurador, ele sempre tinha alvará de localização e funcionamento. Né? E aí, quando nós assumimos, o Ministério veio para cima da gente, falou, aquele negócio lá, aquela lanchonete tem que sair daquela praça.
e nós notificamos ele para sair. Como o governo anterior tinha dado o alvará de localização em funcionamento, ele entrou com um mandado de segurança e ganhou a liminar. E ele falou, não, eu tenho liminar daqui, eu não saio daqui, ninguém me tira. Ah, bom. Tem liminar. Então, quieto. Quando virou o ano, chegou no ano seguinte, ele foi lá solicitar o alvará de localização em funcionamento, eu dei parecer contrário, dizendo que não podia, que ele era uma praça pública. E comuniquei o juiz do mandado de segurança. O juiz foi lá e julgou improcedente o mandado de segurança. E eu tinha falado para ele, vamos fazer um acordo antes do juiz julgar essa ação. Você vai perder essa ação. Né? Sabendo que ele era um conhecido meu, mas não interessa, a lei é para todos. Tá? E na legislação de Cuiabá diz o seguinte, se você quiser ocupar uma praça pública, você pode ocupar da meia-noite ao meio-dia ou do meio-dia à meia-noite. Tá? Vamos supor que você quer vender água de coco na praça. Você vai lá, você entra com um pedido no município, ele falou, das 6 às 6, das 6 da manhã às 6 da tarde, você pode ficar ali. E vai colocar as condições. Tá? Você não pode desobstruir que as pessoas andem, usem a praça, sentem nos bancos. Você tem que manter a praça limpa. Né? E na hora que você encerrar o seu horário, você tem que sair, tirar tudo que você colocou ali dentro e deixar limpo. Tá? E no outro dia você volta. Então, existe na legislação nossa essa possibilidade. Eu falei para ele, você vai demolir essa casa, que é de alvenaria, arruma um trailer e você põe das 6 da tarde até as 6 da manhã. Aí, quando der 6 horas da manhã, você tira o trailer, põe ali aqui no bairro, em qualquer lugar que você achar, limpa a praça e aí você fica aí, você continua. Ele falou, não, eu tenho uma liminar de mandado de segurança. Minha advogada falou que eu já ganhei essa. Então, tá, vamos ver. Quando o juiz julgou improcedente o mandado de segurança, ou seja, ele perdeu o mandado de segurança, ele correu lá para tentar fazer esse acordo. Eu falei, agora não dá mais, cara. Porque antes da sentença, eu tinha o risco da decisão e você poderia ganhar. Então, justificaria a gente fazer esse acordo e pedir para o juiz homologar. Agora não, agora o município ganhou. Se eu fizer qualquer coisa com você, vão dizer que eu estou pegando dinheiro seu sem chance. Tá? E ele teve que demolir tudo. E não sei se em decorrência disso ele acabou falindo, até a choperia dele, que era do lado, também fechou. Não sei se tem alguma relação com relação a isso. De toda forma, só para te dar esse exemplo, que ele pensava que ele tinha direito e não tem. Tá? Tranquilo? Então, esse é um instrumento que tem lá na Constituição nossa. Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Vamos para frente. Bom, o Estatuto das Cidades, ele vai trazer regras gerais, né? Ele vai trazer, assim, digamos assim, alguns parâmetros macros, né? E aí vai competir aos Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios desenvolver uma legislação mais específica, né? Porque o Brasil tem um tamanho continental, então não dá para uma lei federal achar que uma cidade do Nordeste tem o mesmo sistema de desenvolvimento e um plano diretor de uma cidade no Centro-Oeste igual de uma lá na região Sul. É tudo diferente. O relevo é diferente, o clima é diferente, a cultura é diferente, os elementos formadores são diferentes. Então, para os diferentes, tratamentos diferentes, mas dentro daqueles que são iguais, tratamentos iguais. Tá? Então, é isso que ele está dizendo. Então, aqui, esses dois artigos que eu estou colocando aqui, está dizendo assim, olha, União, Estados, Distritos Federais e municípios façam seus programas de moradias
construção de moradia e melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, né? E ainda diz lá para os municípios, ó, vocês são competentes para desenvolver a sua legislação sobre os interesses local, assuntos de interesse local, inclusive o plano diretor. E ainda suplementar a legislação federal e a estadual naquilo que ela não fala nada. Falou, para aquilo tem que suplementar. Aquilo que a lei federal e o Estado fez, eu não posso falar nada, o município não pode legislar contra a União e nem contra o Estado. Mas naquilo que a União e o Estado não se referiu e é do seu interesse local, ele pode suplementar, desde que de forma harmoniosa, ok? Então, são esses dois artigos aqui. Isso aqui fala sobre as competências materiais e legais, tá? Materiais, quando eu falo competência material, como que você administra. Competência legal é como você faz a legislação, tá, ok? Vamos para frente. Então, aqui eu já estou lá no Estatuto das Cidades, tá? Tranquilo? E aí ela já traz logo um tema que é um tema que também está lá na Constituição. Tá? O artigo 255 da Constituição Federal, ele traz a base constitucional do direito ambiental brasileiro. Tá? Ou seja, ele traz quais são os princípios, quais são as metas que o direito ambiental brasileiro deve seguir, proteger e cuidar. Tá? Ok? Bom, no direito ambiental brasileiro, eu vou voltar lá para o quadrinho. Lá no quadrinho. Certo. Vou apagar aqui tudinho. Falar um pouco do direito ambiental brasileiro. Não sei se vocês tiveram, mas está aqui. O direito ambiental brasileiro, dentro da legislação, ele traz o que a gente chama de classificação do meio ambiente. Tá? O que é a classificação do meio ambiente? É como a legislação brasileira que cuida do meio ambiente enxerga o meio ambiente. Tá? Então, ele classifica de várias maneiras, e eu vou colocar aqui todas elas. Primeiro que ele traz aqui é o meio ambiente natural. Os atributos naturais, como ele aparece na natureza desde sempre, seus atributos iniciais desde sempre. Então, eu vou pegar aqui, vou buscar aqui na internet um exemplo, tá? Aqui, ó. Meio ambiente natural. Tá? Vou pegar aqui imagens. Tá, isso aqui são imagens de meio ambiente natural. Tá? Então, essa aqui é uma imagem do meio ambiente. Olha. Não sei o que eu fiz aqui. Tá? Não sei se vocês estão vendo aí. Então, sim, são os atributos naturais, praticamente nenhuma interferência humana. Mesmo que tiver uma pessoa nadando aqui, ele não é suficiente, a presença humana aqui, não é suficiente para alterar essas características. Então, isso aqui é chamado de meio ambiente natural. Vamos voltar para lá. A outra classificação que tem, tá? Vamos voltar aqui. 2. Meio ambiente
artificial. Esse é o que nos interessa, tá? O Estatuto da Cidade, ele versa sobre o meio ambiente artificial, tá? O que é o meio ambiente artificial, pessoal, professor? É o que a gente chama de antropização. É a antropização, vou escrever aqui, ó. É a antropização do meio ambiente natural. Ou seja, são todas as interferências que o homem faz no meio ambiente natural para ele poder utilizar, tá? Para si. Ok? Tranquilo? Porque, por incrível que pareça, você vai ver muita ONG falando do meio ambiente, mas ele só fala do meio ambiente natural, como se o homem não fosse um animal que está inserido dentro de um bioma e, portanto, dentro de um meio ambiente. Tá? Então, eu não posso falar de meio ambiente, pensar em todos os animais menos o homem. Ok? Então, meio ambiente artificial. Tá? Vamos lá. Vamos ver o que é, o que vamos achar de meio ambiente artificial. E artificial. Então, tá aqui, ó. Tá aqui o meio ambiente artificial. Tá? Aqui, ó. Se você voltar no tempo aqui, tinha árvore, tinha bichinho andando, ok? Mas o homem veio, se fixou aqui, foi construindo edifício, construindo... Ou seja, ele foi alterando os atributos iniciais. Então, o meio ambiente artificial nada mais é do que a alteração feita pelo homem para ele poder viver. Isso aqui é um meio ambiente artificial, tá? Então, as cidades, elas também são meio ambiente artificial. Tá? É um meio ambiente artificial e é também tratado, ou cuidado, ou protegido, ou regulamentado no direito ambiental. Aí tem o terceiro, que é o meio ambiente cultural. Representa os valores e as tradições dos grupos formadores da sociedade. Divide-se em abstrato e concreto. Tá? Então, esse é o famoso meio ambiente cultural. Tá? Tranquilo? Abstrato é aquilo que não é palpável, você não consegue pegar, você pode ver, sentir, cheirar, mas você não pega. E concreto é aquilo que você consegue ver, sentir, cheirar e pegar. Tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo de meio ambiente cultural abstrato. Siriri, cururu. Você vê as pessoas dançando. Quando você vê dançando, você fala, isso aqui é da Baixada Cuiabana. Tá? Aí, quando você vê uma música nordestina, você fala, isso aqui é lá do Nordeste. Aí você vê aqueles caras com bombacha, não sei o que lá, cantando com um acordeão, daquele jeitão, falei, isso aqui é lá do Rio Grande do Sul. Aí aparecem uns alemãezinhos lá, perém. Eu falei, esse aqui é lá de Santa Catarina, do pessoal da cerveja, são os alemães. Tá? Tranquilo? E, por último, nós temos o direito ambiental também cuida do meio ambiente do trabalho. Por quê, professor? E esse aqui ele vai cuidar mais das questões de insalubridade,
periculosidade e penosidade. Não vai cuidar da relação de trabalho, isso é lá do direito do trabalho, tá? Ou seja, por quê? Porque 1/3 da nossa vida a gente vive no trabalho, tá? Então, por que o direito ambiental do Brasil ele vai dividir o meio ambiente nesses 4 tipos de meio ambiente? E eu vou explicar por que ele vai explicar. Eu vou lá na lei, lá naquele artigo que eu mencionei para vocês entenderem que eu não posso falar do meio ambiente sem o homem. Vamos lá de novo. O bom de você estar nesse sistema aqui é que você consegue viajar na internet de boa. Tá? Então, vamos lá. Artigo 255. Caput. Não, eu quero esse aqui, da Constituição Federal. Aqui, ó. Esse é o artigo 255 da Constituição Federal. Tá? Esse é o caput, ele tem mais coisa. Então, o que está escrito ali? Ó? Eu vou botar aqui o spotlight para você seguir. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. De quem? Do povo. Impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as futuras e presentes gerações do povo. Então, veja que a Constituição ela é muito sábia ao reconhecer que o ser humano, o homem, ele está inserido dentro do meio ambiente. Tá? Tranquilo? Certo? Eu posso dizer aqui, ó, elemento, pode falar, biótico. Não, estou concordando. Ah, tá, porque fez um barulho aí. Aqui, ó. O que é quando eu falo de ecossistema, tá? O direito ambiental ele vai regular, ele vai trazer essa questão do ecossistema, que é lá da biologia, para dentro da legislação. Tá? O que é um ecossistema? É a inter-relação entre todos os seres vivos que estão num determinado local, entre eles e os fatores abióticos, ou seja, clima, água, solo, vento, umidade, porque tudo isso influencia, tá, na vida desses seres vivos. Então, eu não posso falar de ecossistema retirando o homem de dentro dele, porque ele está ali dentro, ele interage com todo mundo, ele interage com a bactéria, ele interage com a minhoca, interage com o gato, com o cachorro, com o peixe, com outro homem. Sofre influência do calor, do frio, da chuva, da baixa umidade, do vento. Então, tudo isso é importante. Por isso que a lei fala em sadia qualidade de vida. Não fala outra coisa. Tá? Fala em sadia qualidade de vida. Então, lá no artigo, tudo isso eu falei para explicar essa expressão aqui, ó, que é do direito ambiental. Cidades sustentáveis. Tá? Esse termo sustentável vai aparecer lá em Estocolmo, em 1972, porque lá eles partiram da premissa que os recursos naturais não são infinitos, então o desenvolvimento urbano ele tem que ser de tal forma que ele não esgote os recursos naturais. Eles fazem uma releitura da lei de Lavoisier, né? Eles partem da premissa, por exemplo, que a água não é infinita. Agora, isso aí é uma parte da ciência, tá? Tem uma parte da ciência que diz que não, que continua valendo a lei de Lavoisier, que a água é infinita.
ok? E que os recursos naturais não são finitos, eles são infinitos, tá? Então, esse é um debate muito forte. Eu acho que já está na hora de a gente parar. Hein, professor? Já deu 8h30, né? Oi, pode falar, Francilene. Acreditar que é finito ou que não é infinito? O que eu acredito? Não, no que a gente deve acreditar, já que tem duas teorias. O que eu falo? Tá? Bom, nós estamos fazendo um curso superior. Então, um curso superior, ele é fundamentado, qualquer curso superior no mundo moderno, ele é fundamentado na pesquisa. Então, você tem que olhar os dois lados, ver cientistas dos dois lados, não naquilo que a imprensa fala. Você vê, pega um cientista lá, lê, aí pega um outro cientista e lê. E forme a sua convicção. Tá? Então, se você perguntar para mim qual é a minha convicção, aí não é mais o professor que está falando, que aqui eu tenho que mostrar tudo e ser imparcial, e aí você vai formando a sua convicção. Na minha convicção, a água é infinita. Posso até depois mostrar para você uma palestra que eu tenho. E eu mostro 3 fontes de água minerais em Mato Grosso que são suficientes para suprir a necessidade de água do planeta inteiro. Se o senhor puder me fornecer para você. Não, eu faço. Vamos marcar um dia aí que tiver mais ou menos tranquilo, eu faço a palestra para você. Aqui mesmo no nosso horário de aula, que daí você vai ver. Então, veja bem, a ciência, ela nunca foi unânime em tudo. Até para ela avançar, vieram muitos debates. Então, você imagina para o Einstein dizer que o Newton não estava 100% correto. Isso já tinha o quê? 200 anos, que todo mundo dizia que as leis de Newton regulavam tudo. E o Einstein falou que não regulava tudo. Funcionava em baixa velocidade, e nas altas velocidades ele precisava ser ajustado. Então, isso virou um alvoroço. Né? Então, a ciência ela nunca vai ser unânime. Tá? Eu conheço, por exemplo, 2 grandes climatologistas que negam o aquecimento global relacionado à atividade humana. Entendeu? E, inclusive, um deles falou, nós estamos numa pré-frontal, logo em seguida vai haver um resfriamento do planeta. Porque isso é cíclico, já aconteceu antes. E o que estão falando aqui é uma outra coisa. Existe uma jogada geopolítica aí para dominar aí os recursos naturais do Brasil. Então, existe climatologista falando isso. Óbvio que a imprensa ela não mostra isso, ela mostra só um lado da ciência. Essa discussão que está tendo no Brasil com relação à eficácia das picadinhas de imunizantes contra essa doença aí. Tá? Existe médicos que dizem que é eficaz, existe médicos que dizem que não é, que ainda é experimental, que você não pode afirmar que se ainda não fez uma fase 3 como deve ser feita. Que a fase 3 é no mínimo 5 anos. O ideal seriam 10 anos, que é você esperar efeitos adversos futuros. E aí foi feita uma vacinação em massa com uma fase 3 feita em meses. Então, não se sabe o que vai acontecer no futuro. Tá? Eu tenho amigos médicos que defendem com unhas e dentes a eficácia dos imunizantes. E eu tenho amigos médicos que dizem que isso aí é loucura. Que está resolvendo de uma forma agora de uma forma assodada. Existem remédios que conseguem segurar os efeitos da fase inflamatória sem a necessidade de vacina, desde que você haja rápido, que você detecte o início da infecção, e não precisaria da vacina. Para que você tenha uma ideia, em fevereiro do ano passado, a minha família inteira, eu e minha família inteira, pegamos a mais braba que tinha. E nós entramos com um protocolo de um médico aqui, com um monte de remédio. Sequer febre nós tivemos. Sequer febre nós tivemos. Tá? E a gente fica nesse jogo de briga de pessoas defendendo posições contrárias. Tá?
Então, quando você faz um curso superior, você tem que desenvolver um senso crítico, um senso científico crítico. Ou seja, você tem que pesquisar, tem que guardar um tempo, a hora do almoço. Você está almoçando, você está ali na frente do computador pesquisando. Se é o teu tempo que você tem, o tempo você otimiza, né? Então, muita coisa que eu faço no meu horário de folga, eu estou o tempo todo buscando informação, pesquisando para eu jogar na minha aula, para eu fazer com meus alunos, exatamente para que ele tenha lá na frente a capacidade de pensar sozinho e não ser manipulado, né? Se eu conseguir fazer isso, Francilene, eu atingi a minha meta de professor, entendeu? E você ser autossuficiente no seu pensamento e nas suas decisões, isso para mim é tudo de bom. Eu vou trazer para você, se me lembra na aula que vem, eu vou mostrar para você. Eu pego uma parte só da palestra que eu tenho, e aí eu mostro para você essas 3 fontes de água mineral aqui de Mato Grosso, e eu peguei 3 de Mato Grosso, imagina o que não tem pelo mundo. Então, é muita, sabe? Eu acho que aí a gente eu teria que parar, entrar num outro debate com você, falar sobre o Clube de Bilderberg, Clube de Roma, o que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, para a gente poder entender tudo que está acontecendo aqui no Hemisfério Sul hoje, tá? Inclusive, os sinais que nós temos é que é possível que nós estejamos, sim, caminhando para a Terceira Guerra Mundial. Pode não acontecer agora, mas vai acontecer daqui, não vai demorar muito, tá? Porque mesmo que os Estados Unidos e a OTAN aceitem o que está acontecendo lá na Ucrânia, da Rússia fazer o que está na Ucrânia, o projeto da Rússia é voltar à União Soviética. Então, eles vão chegar uma hora que eles vão encostar na Polônia, vão encostar na Romênia, e são países que já estão na OTAN. Então, a Terceira Guerra Mundial é uma questão de tempo. Ela acontece agora ou ela vai acontecer mais tarde, né? Se você me perguntar como um estrategista em geopolítica, que a gente chama de geoestratégica, tá? O que você acha que está acontecendo? Eu entendo que eles vão enfraquecer a Rússia, ainda que custe uma Ucrânia para acontecer isso, né? Já unificou praticamente o Ocidente contra a Rússia, né? E lá na frente eles vão partir para cima da Rússia. Ela quebrada economicamente, provavelmente o regime cai, porque se a população não aceitar mais o regime, o comando do regime, ele cai e aí eles vão partir para a Rússia sem precisar ir para a guerra. A guerra, na verdade, a guerra vai ser assimétrica, vai ser econômica, e já foi imposta à Rússia. A Rússia está na guerra simétrica contra a Ucrânia e o Ocidente em guerra assimétrica contra a Rússia. Tá? Mas isso aí, daí eu estou montando um projeto sobre geopolítica, aí de repente lá a gente pode entrar e aprofundar mais nisso, porque senão eu fujo muito do objetivo da matéria de vocês, tá bom? Já são 8h13, né? Essa aula foi gravada e aí eu vou jogar no AVA. Amanhã eu jogo no AVA, tá bom? Fique com Deus, até a próxima quinta-feira, viu, Francélio? Obrigado pela sua presença aí. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento. Obrigada. Nada, fica com Deus. Boa noite.